Olá, bem-vindos a mais um episódio do Córtex Frontal, um videocast para o Jornal Sol, que eu conduzo aqui todas as semanas, sobre temas magnos da política. Aqui apenas discutimos política com um P capital, nada de politiquice ou de baixa política. O episódio de hoje é dedicado a um tema central, nevrálgico na sociedade portuguesa, mas que, por razões talvez insondáveis, tem sido completamente arredado do debate político e do espaço público. Falo do excesso de mortalidade. O excesso de mortalidade que tem atingido níveis de facto históricos e muitíssimo preocupantes, sem que isso seja debatido em Portugal. Aliás, basta lembrar que em dezembro de 2023, portanto, muito recentemente, existiram dias que houve uma mortalidade superior ao pior pico Covid. Vocês recordar-se-ão todos, certamente, que no pior pico Covid, o número de mortos, de óbitos diários abria, fechava e enchia telejornais, sem muitas vezes qualquer enquadramento ou necessária contextualização. O que é que aconteceu para que uns anos depois, 2 anos mais tarde, em 23, 24, essa preocupação com a mortalidade excessiva, com o número elevado de óbitos diários, tenha sido completamente eclipsado da esfera pública. Têm sido várias as teorias que tentam explicar este excesso de mortalidade. Há quem fale de alterações climáticas. Volta a ter excesso de mortalidade no mês de junho. Os especialistas dizem que as ondas de calor estão na origem das mortes registadas. Há quem fale dos surtos de gripe, há quem fale de outras razões, se calhar um pouco estranhas, mas na verdade está por apurar a principal ou as principais causas que têm trazido a este excesso de mortalidade, que nomeadamente pessoas como Francisco Jorge, um dos rostos tão visíveis do covidismo e das políticas Covid 2020, 2021 e 2022, já veio dizer que necessitava de um amplo debate nacional, embora, como referido, ele não tenha sido até à data concretizado. Aliás, a nova Diretora-Geral da Saúde deu também recentemente uma entrevista onde praticamente disse à moda socialista: habituem-se, porque esta mortalidade excessiva vai continuar. Portanto, têm ou não os portugueses o direito de saber porque é que existem números tão elevados de óbitos. Tem que certamente existir uma explicação científica, uma causa que explique uma mortalidade tão severa. Para conversar sobre este tema, eu convidei o Pedro Girão, que é um médico anestesista e que, além disso, tem sido uma das vozes mais vocais em relação às políticas Covid, ou seja, mais críticas das políticas Covid que foram seguidas em Portugal nesses anos negros. Pedro Girão chegou a ser censurado por órgãos de comunicação social, inclusivamente pelo Jornal Público, apenas por dar o seu testemunho e o seu contributo científico, que não estava tão alinhado com o mainstream como com outros médicos patrocinados pela indústria farmacêutica. Olá Pedro, boa tarde. Olá, boa tarde. Muito obrigada por vires aqui ao Córtex Frontal. Eu é que agradeço, muito obrigado. A nossa amizade selou-se justamente durante os tempos Covid, porque, sem dúvida, em 2020, 2021, 2022, tu foste uma das vozes mais sonoras em Portugal, sobretudo numa área avisada, aquilo que se passou a chamar os peritos e aquilo que passou a chamar os especialistas na comunicação social mainstream, foi que foste das poucas vozes que de facto foram dissonantes e que abriram uma perspectiva mais crítica, não é? Sim, eu em parte deve ter sido, uma das razões principais terá sido pela minha especialidade, que eu sou anestesista. Exatamente. É uma especialidade que lida com o risco e que lida com a possibilidade de morte e realmente muito de todo este ruído que se gerou à volta de Covid tem a ver com isto. As pessoas não estão habituadas a falar da morte, não estão habituadas a contextualizar o risco, certo, mesmo em termos numéricos, e, portanto, de repente, foram completamente bombardeadas com a morte, como acabaste de dizer, no princípio, no meio e no fim de todos os telejornais. Sim, também há uma grande iliteracia científica, exatamente, não é? Sim. As pessoas nem percebem muito bem o que é que quer dizer uma mortalidade 0,01. Exatamente, sim. Às vezes nem sabem distinguir um vírus de uma bactéria.
por aí fora, não é? É verdade. E, aliás, repara, eu posso citar Stalin, que veio muito a despropósito, mas diz-se que ele dizia que uma morte é uma tragédia e 1 milhão é estatística. Exatamente. E acontece isto aqui, porque nós estamos a falar de mortalidade excessiva, estamos a falar de uma coisa muito importante, estamos a falar de muitas mortes, mas posta desta maneira é um número anónimo de mortes. Sim, durante os anos Covid não foi. Exatamente, enquanto repara nas notícias, a grávida da mortosa ocupa horas, quer dizer, naturalmente, porque uma só é muito diferente. Mas na Covid não foi assim. Na Covid, 1 milhão de mortes não foi uma estatística. Não a insistência, o matraquear, a repetição destes números, sem a tal contextualização e sem a tal literacia científica, levou muitas pessoas de facto a panicar. Exatamente. Aliás, foi esse o momento em que eu comecei a intervir. Foi quando, no primeiro verão, quando já quase não havia mortalidade por Covid e continuou-se com as medidas, 2020, com todas aquelas medidas. E também tens razão, que a verdade é que muitas pessoas levam a sua vida demasiado a sério e a morte a brincar, ou seja, não percebem que a vida é finita e que para morrer basta estar vivo. Isso faz parte, evidentemente, do ciclo natural, e o facto das sociedades industriais terem invisibilizado a morte e a terem escorraçado das casas e sanitarizado nos hospitais, também contribui de sobremaneira para uma sociedade securitária e com uma ilusão de vida sempiterna que colide, obviamente, com a realidade mortal orgânica do ser humano. Sim, é exatamente isso. Muito bem, mas eu não queria propriamente aproveitar aqui o nosso córtex frontal para fazer um passado, o histórico, a arqueologia dos anos Covid. Isso, enfim, há de ter a sua sede própria, certamente. Queria, sobretudo, centrar-me nesta questão da mortalidade excessiva, porque, certamente, tu também tens acompanhado que são aduzidas muitas teorias, muitas explicações, mas na verdade Portugal é o primeiro país com excesso de mortalidade. Tem outros que relativamente ombreiam, como a Dinamarca, a Espanha, a Grécia, Malta, mas realmente está muito acima e compara muito mal, inclusivamente com países como a Suécia, que está para aí em 10º ou 11º lugar e que geriu a Covid de uma forma completamente diferente e que neste momento a sua mortalidade excessiva é baixa, ou muito mais baixa que a nossa, pelo menos. Tu, em primeiro lugar, quando tu olhas para este excesso de mortalidade, tu identificas isto como um padrão anormal, ou não? Sim, sem dúvida. A primeira coisa a dizer é, nós não temos certezas absolutas sobre este tema, portanto é um ponto prévio, não vamos dizer aqui a razão é esta. Agora, isto tem que nos fazer pensar, não podemos estar em silêncio sobre um assunto destes. Quando eu olho para estes números, o que eu vejo é um assustador aumento da mortalidade em Portugal. É o segundo ponto que eu quero dizer, nem sempre é fácil comparar os diversos países. Pois não, tens razão. Aliás, porque há indicadores diferentes, exatamente, etc. Começamos até por dizer, em termos de mortalidade, o que conta para a estatística é a causa de morte. A causa de morte é o que o médico quiser pôr. Exato. Ou seja, há uma certa indefinição acerca de qual é realmente o número de mortes. Sim, na altura da Covid isso foi muito polémico, morrer exatamente. de Covid ou com Covid. Ou com Covid. Isso Exatamente. mostra bem essa subjetividade, não é, do médico legista. Sim, agora o facto é que o número é excessivo e esse excesso de mortes tem certificado em muitos países da Europa. Em muitos países da Europa. E do mundo. E, portanto, alguma razão tem que haver. E é evidente que, embora não tenhamos a certeza, a primeira razão para nós que andamos no sistema de saúde, que nos faz pensar é evidente falta de cuidado que se tem tido no tratamento dos doentes. Ou seja, com o Covid houve um afunilamento de tudo para o Covid, de recursos, mas isso foi dito por toda a gente. Isso não era só uma teoria minha, toda a gente tinha consciência disso. Sim. E mesmo agora, os referidos especialistas, que eram tão defensores do Covid, admitem que, de facto, há um déficit de tratamento dos doentes. Ou seja, todo esse desvio de recursos fez bloqueio ao acesso aos cuidados de saúde. Exatamente, durante completamente. 21 e 22. E, portanto, isso é um ponto. E o outro ponto é, o sistema de saúde tem progredido no sentido que todos nós sabemos, e então a saturação dos serviços de saúde é um facto. É um facto. Portanto, é indissociável falar de mortalidade excessiva sem falar do fracasso das políticas de saúde. Mas em relação ao primeiro ponto, eu para já queria sublinhar que, de facto, tu, como médico, como agente de saúde,
sublinhas a importância de haver este debate de âmbito nacional. Tu olhas para estes números e realmente concluís que, de facto, isto merece reflexão e discussão, sem dúvida. Sim. Pronto. O segundo aspecto é que esta mortalidade excessiva, se ela estiver, vê se acompanhas o meu raciocínio, Pedro, se ela de facto estiver associada ao déficit de cuidados de saúde durante os anos Covid, então há que sacar responsabilidades, porque muitas pessoas não foram ao hospital e, por exemplo, no caso dos cancros, isso já está estabelecido que houve um déficit de diagnóstico e claro, obviamente, se há um déficit de diagnóstico, mas também há um déficit de tratamento de doenças oncológicas. Mas, portanto, tem que haver um sacamento de responsabilidades políticas. Porquê? Porque a injeção de medo e de terror nas pessoas, embora agora morram tantas ou mais pessoas por dia do que na Covid, não se está a injetar esse terror, mas na altura estava e as pessoas tinham medo de pôr o nariz fora da porta, tinham medo de sair de casa. E, portanto, houve muitas pessoas que, lá está, menos avisadas, menos instruídas, menos informadas, com menos acesso a uma série de bens, evitaram, mesmo sentindo-se mal, evitaram ir a um hospital, ou a um centro de saúde, ou a uma urgência, porque achavam que iam morrer da cura, não é? Ou seja, preferiam ficar doentes sozinhas em casa e, aliás, aumentou o número também de mortes em casa. Portanto, este primeiro ponto que tu trazes para o debate, eu só o queria um bocado fincar, não é? Vincar, porque ele é muito importante. Porque já lá vamos depois à deterioração dos serviços de saúde, mas porquê que as pessoas não foram aos centros de saúde? Porquê que as pessoas não foram aos hospitais? Porque alguém lhes disse para não o fazer. Sim, por dois motivos. Alguém lhes disse para não o fazer e, portanto, as responsabilidades têm que ser assacadas, evidentemente, ao Governo, ao Ministro da Saúde, também a estruturas como a Direção-Geral de Saúde, inclusive como a Ordem dos Médicos e outras estruturas desse âmbito. Sim, que alinharam completamente. Agora, há uma outra questão também. Esse clima de terror que se criou, os médicos não foram imunes a ele. Pois não. E então o que aconteceu também é que muitos centros de saúde permaneceram fechados ou quase fechados durante muito tempo. É verdade. Já no final do Covid ainda havia centros de saúde. Eu cheguei a ouvir médicos a dizerem eu nunca mais vi um doente presencial. E, portanto, esta distância que se criou... Telemedicina. Exatamente. E esta defesa... Não existe isso, telemedicina. Não existe, é impossível. Nós temos, a clínica é muito importante, nós precisamos de ver o paciente. Completamente. Eu bem vi muitas vezes e anestesiar exames para o intestino e esse tipo de... E, portanto, quando o doente chegava lá, de facto... A razão não se justificava aquele exame. Porquê? Porque o médico não tinha visto o doente. Claro. Tinha prescrito sem o ver. Portanto, e o contrário também há de ter acontecido. Portanto, exames ficaram por fazer. Houve este clima de terror, houve estas medidas impostas de cima por responsáveis, que não podem fugir às responsabilidades, e houve também, como digo, dos próprios profissionais de saúde, houve a sua cota parte de responsabilidade porque deixaram de ver os doentes também. Até porque uma coisa, quando nós falamos da iliteracia científica da população em geral, ou de uma grande franja, de uma fatia de leão da população, é de facto uma justificativa legítima, mas não podemos aplicá-la a profissionais de saúde. Não podemos aplicá-la a médicos. Portanto, a maior parte dos médicos saberíamos que estávamos a falar de uma mortalidade muito baixa e que provavelmente não justificaria a injeção massiva desse terror, que teria consequências, já nem vou falar de outras consequências que teve, como o analfabetismo das crianças e o ir ao charco de negócios, mas falando só agora de saúde, que é o tema de hoje, os médicos, os enfermeiros saberiam, não é? Sim, bom, eu vou ter que dizer uma coisa politicamente incorreta, mas é assim, os médicos são pessoas como as outras. Portanto, nesse sentido, são tão vulneráveis ao terror e ao medo como as outras pessoas. E, por outro lado, não é líquido que toda a classe médica e todos os médicos tenham a mesma noção destes números e desta ciência. Portanto, é evidente que o nível de crítica científica que os médicos fazem é variável, conforme a especialidade, conforme o seu contexto. Foi um dos grandes... Eu não quero estar a fazer a análise do passado, do Covid, mas realmente mas temos que contextualizar, o contexto é este, repara. Na primeira fase, eu, como anestesista, fui guardado para uma segunda linha porque íamos todos ser ventilados. Não sei se te lembras disto. Lembro-me. E, portanto, quem foi para a primeira linha foram os médicos dos centros de saúde, ou seja, a medicina geral e familiar, ou seja, aquela parte da classe médica que precisamente escolheu não ter risco. Ou seja, aqueles que
por vocação até, decidiram não ter risco, foram os que foram enfrentar o risco máximo. Pois. E, evidentemente, gerou um choque, uma resposta que se manteve. Portanto, isso foi uma má orientação da política. Sem dúvida. Eu estou a insistir neste ponto porque realmente acho que se vier a provar, porque isto tem que de facto ser apurado e não podemos deixar passar este gesto de mortalidade entre os pingos da chuva, se realmente provar que uma grande dose disto tem a ver com a restrição aos cuidados de saúde, então há responsabilidades políticas, claro, mas provavelmente também dos agentes de saúde que sustentaram escolhas políticas que foram de facto baseadas em decisões políticas e não em decisões de saúde, mas foram sustentadas por agentes de saúde, não é? Exatamente, sim. Muito bem. E o segundo aspecto, desculpa. Não, podes continuar. O segundo aspecto que tu estavas a introduzir é que, entretanto, embora tenha sido vendida a ideia durante naqueles anos que nós íamos salvar o SNS, eram só 15 dias para achatar a curva, e que nós precisávamos de salvar o SNS, a verdade é que, ironicamente, ou não, eu acho que é quase macabramente, nós estamos à data, em 24, com o SNS, pelo menos é a experiência que as pessoas têm, pior do que nunca. Tempos de espera, cirurgias adiadas... Sem dúvida. Pronto, o SNS está num plano inclinado do qual é muito difícil retirá-lo, tal como ele está. Isto implica reformas profundas. Discutir o SNS é todo um outro programa. Sim, é todo um outro programa. São mais 3 córtex frontais. Pelo menos. Mas é evidente que o sistema não está bem, o serviço não está a funcionar e, portanto, isso é líquido. Mas o que eu queria sublinhar aqui é, isso é líquido, e tu concordo contigo, provavelmente só reformas de facto estruturais, mas a minha questão é outra, é assim, isto foi-nos vendido e muitas pessoas compraram isto, que eu até geralmente nessa altura dizia, não temos que salvar o SNS, nós temos que salvar as pessoas, não é? E as crianças, e os velhinhos, e etc. Mas a questão é que nós não salvámos o SNS. Foi exatamente, isto parece aquela cena da nova língua, não é? De morte é vida, guerra é paz, não é? Branco é preto, quente é frio, porque nós não salvámos o SNS, nós destruímos o SNS. Sim. Eu queria sublinhar isso, porque nós não salvámos esses anos o SNS, nós fizemos exatamente o contrário disso. Sim. Apesar de ele ter estado às moscas. Mas deixa-me já dizer o seguinte, a falta de cuidados de saúde, a saturação dos serviços de saúde, o aumento dos tempos médios de espera para a triagem dos doentes, tudo isso pode contribuir como uma primeira causa para este aumento de mortalidade, mas não é a única. Portanto, temos agora também que explorar outras causas. Certo. E posso já começar com uma delas? Mas sabes, desculpa, eu sou muito chata. Pronto, porque a minha formação também é científica, eu sou psicóloga, mas venho de farmácia e às vezes sou um bocado picuinhas com algumas coisas. E realmente, neste aspecto do bloqueio, da dificuldade de acesso aos cuidados de saúde, sim, eu tenho que me interrogar, eu sei que eu percebo, Pedro, o que é que tu queres dizer quando a comparação com os outros países às vezes é um bocadinho ingrata, porque os indicadores não são os mesmos, a metodologia de investigação é diversa e isso obviamente falseia e adultera aquilo que nós queremos comparar, claro que sim. Mas na verdade houve outros países europeus onde existiu a mesma injeção massiva de medo, estou a pensar em Itália, etc., não é? E noutros países, onde as pessoas também deixaram de ir aos hospitais, porque esta injeção massiva de medo não foi exclusiva da comunicação social portuguesa, não foi. Pois não. Não foi. Foi geral. Houve países piores, mas foi geral. E, portanto, existiram outros países onde as pessoas também recearam ir aos hospitais por causa do tal pânico. Por isso, esta causa, estás a ver, para Sim. mim, até numa primeira leitura faz-me sentido. Isto muitas vezes também é multifatorial, como é óbvio, não há uma causa, não é? Mas faz-me sentido, mas para mim não explica totalmente. Não explica totalmente. Agora, a verdade é que este excesso de mortalidade é em toda a Europa. Acontece em todos os países. Não os mais, noutros menos. Há tabelas. Sim, mas Portugal está muito alto. Muito alto. Dados oficiais. E há vários... Têm surgido muito recentemente, no segundo semestre de 2023, começam a surgir mais estudos epidemiológicos e fundamentados e por pessoas com muito nível e com credibilidade, digamos assim. Certo. E, portanto, começam a ser apontadas algumas pistas para. E boa. uma delas, que saiu há pouco tempo, com 3 nomes muito famosos da epidemiologia mundial, apontam o seguinte:
Quem são já agora? Só para os meus cocabichinhos, Michael Levitt, Ioannidis e o Francisco Zontas, gente que trabalha na América. Acho que toda a gente já sabia este nome. Muito bem. Dizem aqui então, Pedro, esta desculpa. gente percebeu e publicou ainda há pouco tempo que se nós subdividirmos os países com excesso de mortalidade, nomeadamente os países europeus com excesso de mortalidade, em países mais vulneráveis economicamente ou menos vulneráveis economicamente, digamos, países mais pobres ou menos pobres, e eles estabeleceram um limite de 30 mil dólares de produto interno bruto. E, portanto, o que acontece é que os países menos robustos economicamente, os países que têm gente mais pobre, têm mais mortalidade excessiva. Isto é claro. E isto é muito importante, o que tu estás a dizer. Ainda bem que trazes isso aqui para a mesa. Porquê? Porque uma das coisas também durante a Covid, que era muito importante, é que se dizia, vamos salvar, temos que acudir à saúde, a economia logo se vê. Sim. E aquilo que eu e tu e outras pessoas insistiram é que não é a economia logo se vê. Porque economia e saúde pública são indissociáveis. Exatamente. Bem-estar material, económico, etc., não pode ser isolado do bem-estar de saúde. As duas coisas estão interlaçadas, interconectadas. Quando se fala de economia, não se está a falar de algo abstrato. Quando estamos a falar de economia, estamos a falar das pessoas. Claro. Estamos a falar do dinheiro que têm disponível, nomeadamente para a saúde, para a educação e para tudo o que é importante. E, portanto, o que acontece é que em Portugal, infelizmente, e tem sido uma tendência dos últimos 20 anos pelo menos, é que quem tem mais dinheiro tem melhor saúde, tem mais acesso à saúde. Certo. A desigualdade do acesso à saúde, que é no fundo o fator que este estudo que eu acabei de referir destaca, é precisamente a desigualdade do acesso à saúde leva a isto, leva a um aumento de mortalidade. Certo. Sim, e dentro daquilo que é a pobreza, ou as dificuldades económicas, depois há uma série de fatores, esta pobreza energética, as pessoas passarem frios nas suas casas, até uma alimentação mais deficitária, é porque outra coisa que também se notou muito na Covid é que realmente as pessoas não têm bem noção de que a saúde é um bem total, não é? Psicológica e física, não há aqui às postas, e de que não há saúde, as pessoas podem usar as máscaras que quiserem ou vacinarem o que quiserem, mas se não dormirem bem, se não comerem bem, se não fizerem exercício físico, aquelas coisas muito básicas e muito essenciais do bem-estar em termos de saúde, não a têm. É um bem que, obviamente, vai ser impactado. Portanto, claro que condições deficitárias económicas que levam, por exemplo, a uma dieta pobre, sem os nutrientes essenciais, ou a dormir com frio, ou outras coisas quaisquer, é óbvio que, como tu dizes, não é uma coisa, a economia não é uma coisa abstrata. Não. É algo concreto, com impacto direto na vida das pessoas. Depois, além deste fator, que é muito importante, que é o fator económico, além, como já vimos, do sistema de saúde que não funciona, de um fator económico em que as pessoas não têm possibilidade de se tratar, neste clima de medo que se criou, há outras possíveis causas. Certo. Porque, falando agora numa perspectiva mais científica, no início, e eu vou ter que falar das vacinas, eu sou completamente pró-vacinas, digo isto a toda a gente, tranquilamente, todos os meus filhos estão vacinados, isto para mim é um não assunto. Claro. Estás a falar dos planos de vacinação tradicionais? Para a minha formação médica e académica é um não assunto. Claro. Não me permite discutir isso. Agora, acontece o seguinte, no início do Covid foi-nos claramente dito: a vacina poderá ser uma resposta, a vacina demorará 2 anos a surgir. E a vacina surgiu 6 meses depois. Isto já foi debatido muitas vezes, mas não podemos perder de vista o seguinte: as regras não foram cumpridas. E, portanto, agora, quando é que as regras vão começar a ser cumpridas? Tu estás a falar, as regras não foram cumpridas, tu estás a falar dos longos, morosos e exigentes processos de testagem, critérios... Sim, das vacinas ou de outros fármacos. Ok. Faz parte. Exatamente. Porque temos que ter segurança. E, portanto, o que nós temos que ter noção... Em relação às inoculações Covid, não foram seguidos os trâmites normais? Ou foram seguidos os procedimentos de urgência. Foi considerado de urgência. E, portanto, isso foi dito e escrito por mim e por mais gente. Foi dito assim, muito bem, é uma opção, mas não podemos perder de vista que depois, se houver problemas, não podemos dizer, não sabíamos. Não, nós sabemos que estamos a quebrar as regras. Claro. Nós sabemos que estamos a seguir um caminho... A catalisar, a acelerar o processo, a galgar etapas... Com o seu risco. Com o seu risco. Com o seu risco. E, portanto, agora também,
começam a surgir estudos a falar disto. Certo. A falar de, por exemplo, eu vou citar especificamente de uns noruegueses, que foi há poucos meses também, agora na segunda metade de 2023, em que perguntam muito simplesmente e muito matematicamente. Eles, aliás, são da área epidemiológica mais científica, se quiseres, e menos médica. Certo. Menos clínica e mais estatística, etc. Exatamente, mais estatística. E o título do trabalho é exatamente este. Há uma relação entre as vacinas do Covid, a taxa de vacinação do Covid e o excesso de mortalidade que se verifica agora. É uma pergunta pertinente. Espantosamente, digo eu, com toda a boa vontade, há. Ou seja, a correlação entre quanto mais vacinaram com o Covid, mais excesso de mortalidade tem agora, é um facto. Portanto, quanto mais alta a taxa de vacinação, mais sobe também a taxa de mortalidade excessiva. Os mesmos autores fizeram depois uma pequena adenda dizendo que isso se verifica sobretudo nas segundas, terceiras e quartas, ou seja, quanto mais se vacina... Quanto mais doses houver... Bom, portanto, é evidente, isto é uma coisa recente, nós não podemos afirmar é o culpado, mas de modo nenhum, porque tudo o que seja mortalidade são coisas multifatoriais. Exato. Tu nunca sabes ao certo se podia ter havido outras coisas ou não, ou seja, vai haver, de certo, um longo caminho, mas esta pergunta é uma pergunta importante. Muito. Porque, mais uma vez, falamos da responsabilidade. Certo. Não podemos esquecer que, na altura, os responsáveis decidiram saltar os tais passos que sempre se seguiram até agora e que estão a seguir. Não só decidiram saltar os tais passos, desculpa estar a fazer esta adenda, é assim, não só decidiram saltar os tais passos, como depois nos venderam nos mídia que as vacinas eram eficazes e 100% seguras. Ou seja, quando, galgando as tais etapas protocolares de testagem, etc., não é? De grupos de controle, blá, 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 saltando isso tudo, não poderiam vender isso assim, não é? Não deixava de ser uma inoculação experimental, até porque, como muitas pessoas saberão, mas o Pedro pode explicar melhor, trata-se de uma tecnologia nova, inovadora, e que, portanto, não havia aqui um registro, não é, anterior. Aliás, justamente foi por isso é que se decidiu acelerar os processos, porque não são exatamente... Não são as vacinas tradicionais com agente patogénico, inoculado, etc. É uma outra tecnologia. E isso, portanto, a mim parece-me que é como a história, aqui há outra vez uma responsabilidade política a ser assacada, porque é como a história, vamos injetar medo, as pessoas deixam de ir aos hospitais, as pessoas morreram por não ir aos hospitais. E aqui é a mesma coisa, vamos dizer que as vacinas são 100% eficazes e 100% seguras, as pessoas vão tomar 1, 2, 3, 4 doses, em todas as faixas etárias, mesmo quando a tal avaliação de risco que tu falavas inicialmente não justifica uma inoculação dessas, não é? Porque estou a falar, por exemplo, em faixas etárias inferiores. Exatamente, foi quando eu tive uma voz mais ativa. Foi quando, dos miúdos, não é? Nas faixas etárias menores, em que o risco é praticamente nulo, não se justifica dar seja o que for. Claro, tens o risco da inoculação face ao risco baixíssimo da infecção, não é? Das consequências da infecção, é óbvio, não é? Com certeza. Mas, portanto, eu só quero dizer é que também há uma responsabilidade política aqui, porque não foram só as farmacêuticas, as grandes farmacêuticas, que aliás foram muitas delas economicamente resgatadas com estas inoculações, mas não são só elas que têm responsabilidades. Todo o poder político que as vendeu como 100% eficazes e seguras. E, portanto, o tal estudo que relaciona de uma forma que eles fazem de advogado do diabo no próprio artigo, e vários paradoxos estatísticos que desmontam e que eliminam, e, portanto, na verdade há uma correlação entre a taxa de vacinação e a mortalidade excessiva que se verifica agora, e não por acaso, digo eu, de facto a taxa de vacinação em Portugal foi a mais elevada de todos os países. O que está descrito é que foi a mais elevada mesmo. Exato. E, portanto, não deixa de ser também... Aí já poderia bater a bota com a perdigota, exatamente. Não é? Porque assim, quando eu olho, lá está, de novo, isto é multifatorial, multicausal, etc. Mas quando nós olhamos para causas como acessos restritos aos cuidados de saúde ou mesmo dificuldades económicas, países com dificuldades económicas, mas lá estou a pensar, por exemplo, Dinamarca. Na Dinamarca é um país que tem uma alta taxa de mortalidade excessiva e não tem dificuldades económicas. Sim, mas era o terceiro mais vacinado. Pois, lá está. Por isso é que eu estou a dizer, esta causa, a mim, do ponto de vista... Já te diz mais. Sim, assim, volto a dizer, eu sinceramente vejo a mortalidade, aliás, depois até queria introduzir uma outra justificação que eu acho que tem sido pouco debatida e também queria a tua opinião sobre isso.
eu realmente vejo-o como multicausal. Tenho muita dificuldade em olhar para um fenómeno destes, sim. Até pela minha experiência clínica, etc. Tenho muita dificuldade em olhar para um fenómeno destes e dizer que isto só há aqui uma chave que abre a fechadura, não é? Isso não faz sentido nenhum. Mas não consigo deixar de também, ainda bem que trazes esse estudo de forte credibilidade, porque é evidente que nós também temos que discutir este tema. Temos que discutir este tema, até porque ele foi um negócio gigante, etc. Teve muitas implicações, mas sobretudo aqui teve estas. E ao abordar este tema, eu não posso deixar de pensar no que eu ouvi na altura, quando se abordou também este tema, embora noutro contexto, que é o seguinte: eu dizer isto em público, que são estudos que estão publicados. Certo. Os estudos, como se costuma dizer, há estudos para todos os gostos. Todos os gostos. Todos os gostos. Exato, há estudos a provar uma coisa e estudos a provar o seu contrário. É verdade. Agora, a credibilidade de quem os publica é que é diferente. Com certeza. E o tempo fará descobrir de que lado está a razão. O tempo vai peneirar, não é? Exatamente, de que lado está a razão. Mas, portanto, dizermos aqui em público, existe este estudo a dizer que quanto maior a taxa de vacinação, mais alta é atualmente a mortalidade excessiva, é algo que me expõe a críticas, pessoalmente, porque diz assim, não, o público não pode saber disso. Mas porquê? Pois porquê? Porque a questão é, isso já durante o Covid, entidades responsáveis deste país me disseram pessoalmente, mais do que uma, me disseram: Pedro, você tem razão na sua pergunta, mas não diga. Mas não a faça em público. Então, isto faz parte um pouco também do nosso espírito, que é um espírito em que não se gosta de debater as coisas publicamente, há uma certa opacidade quando se tomam decisões. É verdade, mas como com os assuntos, com os temas que gravitam à volta da Covid, nunca houve tanta. Não é? Sim. É verdade que há muita opacidade e muita dificuldade em haver debates francos, abertos, olhos nos olhos, não é? Uma coisa realmente salubre, mas também é verdade, Pedro, que isso atingiu os pináculos da loucura durante a Covid, com cientistas de renome censurados e silenciados, amordaçados. E no polo oposto houve a chamada ciência instantânea, artigos que eram aprovados numas semanas, num mês. Na hora. Carimbo na hora. Exatamente. Era um simplex. Exatamente. Pois, eu acho esse tema muito importante. Devo dizer que muitas pessoas vêm falar comigo, muitas pessoas também conhecem a minha postura, nomeadamente na comunicação social, durante os anos Covid, e nomeadamente a minha postura crítica em relação à vacinação e esta ideia de vamos vacinar tudo e todos o mais rápido possível. Vamos vacinar tudo o que mexe, bebés inclusivamente, e por isso muitas pessoas me vêm perguntar se existem ou não estudos a mostrarem esta relação. E, portanto, ainda bem que tu trazes isso aqui à coação. Aliás, isto quase como anedota, mas é um facto. Antes do Covid, quando estamos a falar de vacinas para este tipo de infecções, no fundo respiratórias, víricas respiratórias, que são vírus que têm uma alta variabilidade e que têm uma alta tendência para mutações e, portanto, para rapidamente se tornarem imunes aos efeitos da vacina. Não é? Portanto, rapidamente fintam a vacina. Sim, como toda a gente sabe, o vírus da gripe, todas as estações, aliás, com uma roupagem diferente. Quase anedoticamente, como eu te disse, antes do Covid, um ano antes do Covid, a doutora Graça Freitas esteve na televisão no telejornal, porque houve uma altura, tal como agora, de grande mortalidade, e então ela foi ao telejornal e tem uma entrevista que ainda está online, que é perfeitamente memorável, em que ela diz, não se preocupem, morreram 3.000 pessoas com a gripe, mas estavam todas vacinadas, eram pessoas idosas que iriam morrer de um modo ou de outro. Humor negro. Ora bem, não é que isto é emblemático, e a nova Diretora-Geral da Saúde, que agora, na entrevista Ana muito Rita recente Machado, que fez, precisamente diz que fala das vacinas e que era importante o nível de vacinal da gripe, que ainda vai subir, e a jornalista que estava atenta disse, mas o subtipo que está agora a afetar toda a gente está incluída na vacina. E a senhora não sabia o que havia de responder, porque realmente, repara, nós estamos a vacinar para aquele subtipo e ainda assim o efeito não é muito notório. Portanto, volto a dizer, completamente a favor das vacinas, mas não podemos esquecer que neste tipo de doenças, neste tipo de patologia vírica, respiratória, não é necessariamente a solução. Não é necessariamente a solução, claro que não. Uma outra causa de mortalidade, para a mortalidade excessiva, que eu tenho visto pouco debatida, mas queria partilhar contigo, Pedro, porque acho que também vais ser sensível a isso,
tem a ver com os suicídios e outras questões que rondam aspectos mais da saúde psicológica. Porque os confinamentos, que hoje também já são dados como excessivos em Portugal e, sobretudo, estéreis, improdutivos, os confinamentos e uma série de outras políticas, não é? Como, por exemplo, as pessoas perderem os seus negócios, ficarem presas com o inimigo em casa, estou a falar de abusadores sexuais, indivíduos violentos, o aumento do consumo de substâncias que aconteceu durante essa altura, isso também já está devidamente comprovado, nomeadamente pelas análises às águas de esgoto, etc. Estou a falar de estupefacientes, como cocaína, mas também das novas drogas sintéticas, como tu sabes, inundaram o mercado, sobretudo desde essa altura. De facto, há uma série de outros problemas de saúde que têm sido pouco discutidos na esfera. Bom, o pior, provavelmente, destes é, de facto, o suicídio. Muitas pessoas acabaram por tirar a sua própria vida. Claro. Aliás, devo dizer que um dos casos que me impactou profundamente logo no princípio da Covid, logo para aí, eu penso que em abril de 2020, foi para aí na primeira vez que houve interdição, houve confinamentos, sei que foi na primeira vez, que houve interdição de circulação, etc. Uma senhora que procura a nossa ajuda, porque o pai que era uma pessoa já deprimida, que vivia no norte sozinho, ficou privado, portanto, de ver as netas, e por causa disto da Covid, não é? E a família, e acabou por se enforcar. Sim, mas há, tanto quanto sei, eu pouco ouço falar disso, porque há um acordo de regime para não se falar disso, creio eu. Portanto, os jornais, os meios de comunicação não falam desse tipo de assunto, não é? Pois, mas isso não faz sentido nenhum, não é? Porque vem com a história de que o suicídio é um fenómeno que tem grande contágio social, mas isso também carece de sustentação, porque o medo em geral, como foi aquele injetado em doses cavalares durante 20 e 21, 22, esse sim é elevado a contágio social, esse sim é que contamina tudo e todos, não é? Portanto, isto não faz muito sentido. Aliás, nós precisaríamos até de políticas de prevenção de suicídio. Eu estou a introduzir isto porque, de facto, tenho visto muitas patologias, muito, da minha área, psicologia e psiquiatria, o que se tem assistido a muitos pacientes que estavam compensados, patologias graves, não é? Esquizofrenias, psicoses, que estavam compensados pré-Covid, descompensaram, e acabaram por não tratar de si e falecer, não tratar de si próprios e falecer de uma maneira ou de outra, não é? Sim, acidentes, até por carência nutricional. Mas também suicídios. E, de facto, esta gestão Covid teve um forte impacto sobre a saúde mental das pessoas, e que também contribui para o excesso de mortalidade, na minha perspectiva. E teve o impacto económico e claro. A economia, mais uma vez, mexe com as pessoas dessa forma radical. Verdade. Sim. Queria ainda falar de um outro ponto acerca disto, já que falámos das vacinas. Ótimo. Como digo, eu estava convencido com um certo cinismo, sabendo como funciona todo o sistema das farmacêuticas e das publicações e tudo. Eu achei que este tema não ia ser explorado, mas, para minha surpresa e contentamento, realmente, como disse, agora em 2023, neste segundo semestre, cada vez mais artigos aparecem a abordar tudo isto. E um outro tema associado, numericamente muito inferior a isto, é a questão das mortes súbitas. Certo. E isto, em termos de teorias da conspiração, ouve-se muito falar disso. Há muitas mortes súbitas em jovens, nomeadamente. Jogadores, parecem muitos atletas. Assim. Ora bem, mais uma vez temos que dizer, não sabemos ainda. Não sabemos se as mortes súbitas, de facto, são mais elevadas. Não sabemos, pode ser só um fator, podemos estar a ser enganados pela frequência com que aparecem, às vezes, ou que são destacadas. A percepção, exatamente. Pode ser só uma questão de percepção. Agora, como fui rever estes últimos meses, tem de facto aparecido artigos também a abordar este assunto. Não como um contribuidor relevante para a mortalidade em geral, mas como um fator real de que se tem falado pouco. Ou seja, artigos como uma revisão sistemática dos achados nas autópsias em pessoas que foram vacinadas ou em pessoas que não foram vacinadas. E, portanto, e também a noção clara que existiu desde o início das miocardites. Exatamente. Que sempre foi dito, são poucas e irrelevantes. Na verdade, eu não sei se são poucas e se não são relevantes ou não. Se fossem em mim, eram relevantes. Como é evidente. Pronto, portanto,
temos que ver a coisa da perspectiva numérica, estatística, científica. Agora, é evidente que nós continuamos a ouvir falar desse tipo de casos e, mais uma vez, a responsabilidade é de alguém. A responsabilidade é de quem acelerou os processos e não seguiu os procedimentos habituais. O caso mais emblemático, agora há 2 ou 3 meses, foi daquele ex-jogador do Sporting. Exato. Sabes que teve uma miocardite, teve uma paragem cardíaca e deixou de jogar futebol. E, curiosamente, em lado nenhum se diz o que é que se passa, sabe? Portanto, há aqui um manto de silêncio, tal como nos suicídios, há um certo manto de silêncio. Lá está, por isso é que eu estava a dizer que a justificativa da contaminação não colhe. Isto é muito mau. É muito mau porque quando se cria este manto de silêncio, não se pode falar, que é para não descredibilizar. Se falas das mortes súbitas, és um perigoso conspiracionista. Exatamente. Ou seja, quando não se fala disto, ou quando quase por obrigação social e mediática não se fala quase disto, etiqueta. Isto gera teorias de conspiração. Não pode ser. É muito mais lógico e tranquilo falar do assunto e dizer este assunto existe, é grande, é pequeno, tem estas causas, não tem, e estamos todos informados. Claro, ser transparente. Exatamente, porque complicações todos os fármacos têm, todas as coisas têm. Verdade. Agora, não podemos ocultar este género de assuntos e fazer de conta que não se passa nada. Claro. Tu tens aí 2 coisas que eu acho muito interessantes. A primeira é que estavas mais pessimista relativamente à chegada de artigos científicos que venham lançar alguma luz e venham estimular um debate, lá está, franco e científico sobre estas matérias. Eu também tenho estado muito pouco otimista, mas faço sempre... Tenho sempre coração ao alto a achar que há aqui pessoas que estão bem intencionadas desde o princípio, mais ou menos vocais, mas estão bem intencionadas. Portanto, partilho do teu contentamento. A segunda coisa é que, realmente, este manto de silêncio que está a ser lançado sobre a mortalidade excessiva, sobre os suicídios, sobre as mortes súbitas, não é compaginável com uma democracia. Numa democracia, nós temos que ter a exigência cívica e cidadã de qualquer fenómeno, sobretudo os de saúde, claro, não é? Desde logo os de saúde, mas não só, os fenómenos sociais, os fenómenos económicos também, se houver algum fenómeno extraordinário, de haver o tal debate, o tal colocar as cartas em cima da mesa e explicação. Porque se há coisa que alimenta as teorias da conspiração, se há algo que engorda, é justamente este calar. Exatamente. E para isso acontecer, o país teria que ter uma comunicação social forte, independente e que questione, e que investigue. E eu duvido que isso aconteça. Eu duvido que neste momento seja isso aconteça. Pelo menos em Portugal, não é? E salvo raras exceções, não é? Sim, vai haver um jornalista ou outro, estou a pensar no Pedro Almeida Vieira e outros jornalistas, de facto têm feito um trabalho meritório, mas não deixam de ser não é, a agulha no palheiro ou a exceção que confirma a regra. E, portanto, com tudo isto, temos aqui um quadro geral. Temos um quadro geral de excesso de mortalidade, que lá está, há um certo manto de silêncio sobre isto. Temos causas mais ou menos óbvias, como a déficit de tratamento das pessoas, por o sistema de saúde que não funciona. Tudo isto são coisas genéricas que não explicarão totalmente, mas poderão explicar em parte. E temos que nos preocupar com razões também mais científicas, mais técnicas, nomeadamente possibilidade de haver coisas relacionadas com as vacinas, ou outro tipo de assuntos que nós desconhecemos. Sim. Tudo esta, como já disseste, é uma questão multifatorial. Exato. Mas é um problema muito importante, muito importante. E não se tem falado disso, lamentavelmente. É um problema de saúde pública, magno, porque lá está, basta comparar com os tais picos Covid, agora morreram mais pessoas do que nesses picos Covid, e nessa altura não se falava literalmente de outra coisa de manhã à noite. Exatamente. E depois, nas televisões, nos cafés, nas escolas. E depois, ainda por cima, quando se fala destes assuntos, recebemos dos políticos respostas absolutamente vagas. Absolutamente vagas. Estamos a considerar, está a ser estudado, tudo isso que tu sabes muito bem como é. Todos nós sabemos muito bem como é, que já aprendemos isso ao longo dos anos. Claro. E quando se fazem perguntas como está a haver muitas infecções respiratórias nos mais jovens. A resposta que foi dada foi é o frio. É o frio. Não, isto é caricato. É caricato. Sim, é ridículo até, não é? É completamente. É ridículo. O frio em si mesmo não provoca infecções respiratórias. Exatamente. Portanto, são as pessoas da Sibéria, coitadinhas, estavam infectadas de manhã à noite. Exatamente. De janeiro a dezembro. Mas isto para dizer que realmente há uma certa dificuldade em falar destes assuntos
e há uma vontade, não tenho qualquer, uma vontade expressa de não os abordar. Não os abordar. É. Pedro, caminhamos para o final daqui da nossa conversa aqui do Córtex Frontal para o Jornal Sol, mas não sei antes te perguntar que tu tens atravessado, e por isso o teu contributo e o teu testemunho aqui hoje de facto é muito importante e muito interessante, porque tu atravessaste todo este período Covid, não é? Mais ou menos de uma forma solitária, como todos os que ousaram por simplesmente fazer perguntas e questões, e aquilo que eu queria te perguntar era, nestes últimos tempos, onde de facto começam a haver, apesar de não se falar disto, apesar do tal manto de silêncio, as pessoas vão se apercebendo, e algumas pessoas, muitas que eram indefetíveis das inoculações Covid, ou totalmente defensoras das políticas Covid, algumas começam a apresentar fendas, fissuras e a fazer perguntas, não é? Eu, como médico que és, queria saber se tens tido esta experiência, para terminar, se tens tido esta experiência, as pessoas te perguntarem, Dr. Pedro, diga-me lá o que é que se passa, isto é normal, tantos jovens a morrerem, ou... As pessoas não gostam muito de falar disto, Okay. Não gostam. O que eu noto, sem dúvida, é que com o passar do tempo, cada vez mais, nomeadamente ao nível dos profissionais de saúde, criou-se aquilo que o Ministério gosta de chamar a fadiga vacinal. Sim, a fadiga tudo vacinal. Isso. Ou seja, criou-se, como é evidente, como em relação às vacinas da gripe, criou-se a noção de que valem o que valem. Valem o que valem. Okay. Não são a solução para tudo. Não e, são portanto, o alfa e o ômega. Não são. E, portanto, as pessoas estão preocupadas, essencialmente, o que eu vejo muitas pessoas preocupadas é com o Serviço Nacional de Saúde em si. Certo. Com o sistema de saúde. Acho que esse é um ponto fulcral, porque ao menos nesse ponto podia-se fazer alguma coisa. Certo. Temos alguma possibilidade de ação sobre isso. De resto, as pessoas realmente cada vez mais são tolerantes com este tipo de abordagem questionadora que nós sempre tentámos fazer. A crítica. É crítica, porque cada vez mais percebem que a crítica não era infundada, que a crítica não era gratuita, que a crítica não era negacionista, Certo. a crítica era científica Percebo. e construtiva. Ok. Pedro, muito obrigada por teres vindo ao Córtex Muito obrigado. Frontal. Parabéns Foi um pela prazer. tua atitude corajosa, reta e frontal durante todo este tempo. A vocês não percam mais um episódio do Córtex. Já sabem que aqui discutimos sempre política com pé grande e contamos contigo.